Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Bate-Bola com Registro, ainda dentro de Uso Capião. Temas não faltam, por isso aqui eu sempre me socorrendo. Doutor Ivan, doutor Henrique, muito obrigado pela presença, participação. A gente sabe que o deslocamento de agenda e de compromissos para estar aqui é sempre muito difícil, mas sempre com muita vontade a gente está aqui junto, tentando oferecer sempre debates interessantes de assuntos aflitivos, né? E hoje eu vou começar com mais um assunto aflitivo, já passando a bola para vocês, que é a respeito do provimento 65, no tocante ao não tratamento específico dos condomínios de lote. Como é que eu poderia proceder aí ao escapeão desses lotes em condomínio e que tipo de documentação exigir? É uma matéria interessante. E agora tem sido recorrente, porque nós temos no interior muitas chácaras em condomínio de lote de fato, né? E o legislador do Código Civil, felizmente, aí pela Lei 13465, albergou essa possibilidade. Sim. Então, como é que a gente pode fazer em relação ao escapeamento judicial? Existem ações judiciais em curso, né, de alguns condôminos, mas pedindo o escapeamento de área certa. Aí vem aquela questão, poxa, o tal condômino pediu o escapeamento de área certa e colocou uma rua na frente do perímetro, porque realmente tem escrito no condomínio uma espécie de rua, só que ela não é rua, é via de uso comum. Na hora que for abrir matrícula, aquela chácara dele vai ficar constando, faz frente para a rua tal, né, laterais para lotes tais, mas sem nenhuma especificação de fração ideal, sem nada. É como se ele estivesse se segregando do resto. E aí vem aquela questão, afinal de contas, o que fazer diante disso? Eu coloco aí os colegas, mas acho que é complexo isso aí. Assim. É bem complexo. Bom, sempre um prazer participar aqui com os companheiros. Bom, neste ponto específico, me parece o seguinte: será que o oficial não poderia rejeitar a planta e o memorial descritivo que indicasse essa confrontação? Porque as normas falam lá que a matrícula não vai confrontar com lote não regularizado, etc. Eu não só tenho lote não regularizado, como rua não regularizada. Não seria o caso de exigir a retificação das peças técnicas para que se indicasse a confrontação com a matrícula, na qual, na verdade, está inserido aquilo ali que é uma rua, que é uma via de acesso? Poderia ser feito como rua, sendo que rua, na verdade, não é? Eu entendo muito bem, sempre com a perspicácia do doutor Ivan, né? Eu acho que realmente seria o caso. Aliás, vou até um pouco além, né? Provavelmente, no processo judicial mesmo, uma associação de moradores que houvesse sido instituída nesse condomínio poderia ingressar nos autos pedindo já retificação, né? Seria de todo conveniente. O problema realmente é quando o título vem a cartório. Se é um condomínio evidente, né? Todo mundo sabe que é condomínio de fato. Como é que isso deve ser recepcionado, né? Qual seria a qualificação do título? Acho que uma das coisas, sim, o oficial poderia exigir, né, que haja uma retificação da descrição, já levando em conta o cálculo de áreas, vamos dizer assim. Evidentemente, esse condomínio já deve estar quase que instituído, só faltaria uma regularização, provavelmente, né? E havendo esse quadro de áreas, fica mais fácil também agregar a essa futura matrícula aquilo que já consta do quadro que foi aprovado na Assembleia. O caso, ao meu ver, ele é extremamente complexo e delicado por um outro fato. Imaginem que eu tenha 10 pequenas chácaras. Eu posso impor àquele que não fez pedido e não buscou a regularização que ela seja de fato imposta. Porque por mais que isso beneficie a um deles, fala, olha, eu quero regularizar, de fato essa é uma situação. E assim, convenhamos, são situações que infelizmente são muito comuns. A pessoa, ela adquire uma grande área, fala, olha, isso aqui tem cara... Porque assim funciona. Né? A pessoa, parcelamento do solo, não, muito trabalho, muita coisa para cumprir. Tem que entregar para a prefeitura. Então o que eu faço? Saio abrindo ali lote, terreno, rua, e vendo. E aí é assim que funciona. O
problema é que, será que eu tenho como impor a todos a regularização? Porque a gente sabe que isso gera custo. E talvez alguns ali sequer tenham condições de arcar com os custos que são gerados. Então, é uma situação extremamente delicada. E acho que, até, não sei, aqui é o pessoal, né, qual é a posição de cada um, mas eu acho que isso é extremamente desconfortável na via extrajudicial, inclusive. Até pela dificuldade de dilação probatória, de imposição de participação dos demais ocupantes, porque de fato eu vou precisar, e talvez na via judicial eu teria, né, os impactos do descaso, seja pela revelia. Então eu acho que pro extrajudicial não é um problema de requisitos, mas é um embaraço no próprio procedimento para fins de atingimento da finalidade. Aí me parece um primeiro ponto. Então, novamente, esta ideia que nós temos um terreno que confronta com uma suposta rua, que na verdade não é rua, na verdade faz parte de uma matrícula maior onde está inserido aquilo ali, né? A mim me parece que, bom, a rigor esse imóvel está encravado, né? Mas isso não é impedimento para o usucapião. O encravamento em si não é obstáculo, me parece, né? Quanto a isso ser inserido no condomínio de lotes, me parece que vai fazer muita diferença a maneira como isso vai vir na petição no usucapião extrajudicial. Porque o interessado, ainda que aquilo ali informalmente seja algo semelhante a um condomínio, juridicamente não é. Então me parece que ele poderia sim optar por falar, olha, eu quero regularizar a minha área, eu não quero que isso aqui vire um condomínio, eu só quero ter a matrícula desse pedaço de solo aqui. É onde eu acho que dá para chegar. Por outro lado, supondo que ele queira que aquilo se torne um condomínio, eu acho que ele poderia mencionar isso na petição, inclusive já atribuindo uma fração que ele julga conveniente, mas teria que se intimar todo mundo que participa daquilo ali. E me parece que se alguém impugnar dizendo, olha, eu não concordo porque eu não quero que vire condomínio, está impugnado, vai para o judiciário, não tem como resolver isso na via extrajudicial mais. Não acho que seja exigível de quem quer que seja qualquer argumentação mais complexa do que isso. Olha, eu não concordo porque eu não quero que vire um condomínio. O condomínio é sempre voluntário, quer dizer, eu não posso constranger alguém a virar condomínio. Não, o condomínio tem regras. Pode ser que eu Muito bem, que eu não esteja de acordo com o que você está me propondo. Você quer calcular a fração com base na área, mas eu prefiro que seja com base no valor, né? Não concordo com a medida que você está propondo. Me parece que nesta situação, invariavelmente, isso vai desaguar no judiciário. Vai ser muito difícil resolver extrajudicialmente. Outra situação muito complexa também, ainda neste tema, do condomínio de lotes. Imaginemos então que eu já tenho um condomínio de lotes instituído, registrado, formalizado, cada lote tem sua matrícula como unidade autônoma, não é? Bem, se alguém quer usucapiar um lote inteiro, acho que não tem grande problema. Eu registro na matrícula que já está aberta e boa, como faria de um apartamento. Situação confortável. Confortável. Agora, imagina que eu tenho lá um lote que tem 1.000 metros quadrados. O sujeito ocupa 500 e quer usucapiar os 500 metros quadrados. Como fazer? É possível? Bom, com relação ao chamamento dos condôminos, eu imagino que, havendo a Assembleia deliberando e aprovando a instituição do condomínio, não sei, a meu ver, não haveria necessidade de chamar todos eles. Se todos os condôminos se reunirem em Assembleia, ou pelo menos a maioria deliberou e aprovou, quer dizer, o condomínio não foi instituído ainda de direito, mas ele está em fase adiantada para poder ser instituído. Então, nesse caso, até acho que não haveria necessidade de chamar todos eles, mas isso é uma questão controvertida. Evidentemente, haveria e há, né, entendimentos no sentido de que todos teriam que ser convocados para poder manifestar diante da necessidade da unanimidade. Eu falo assim em termos práticos. Como oficial, eu tenderia a aceitar essa possibilidade de uma Assembleia. Se isso é em benefício de todos, né, imaginaria que daria como válido o interesse, né? Bom, com relação a outra questão que realmente o doutor Ivan colocou bem, o usucapião de parte do lote em condomínio, isso vai haver, se esse procedimento for levado o processo, né? O processo for levado à frente e for deferida a pretensão, essa parte terá que ser individualizada e com repercussão no quadro de áreas. Haverá uma diminuição, né, da fração
em relação àquele lote. Perdeu. Exatamente. Agora eu fico imaginando se na instituição, né, no condomínio, melhor dizendo, né, houver uma vedação expressa, né, de subdivisão. Quer dizer, existe lá uma... Restrição convencional. Exatamente. Restrição convencional. Não pode dividir. E o sujeito entrou com um pedido do campeão de parte. Aí eu coloco, volto a bola. Mas a restrição é para bola. alienações voluntárias ou também abrange aquisições originárias, né? Não, eu acho que, assim, na minha opinião, aí a questão da uso capião diante de uma restrição convencional, ela não ficará... não ficará rígida, porque aí eu acho que a uso capião como modo originário de aquisição, ela acabaria por romper com aquela imposição convencional. Acho que aí daria para fazer. E aí, eventualmente, enfim, responsabilizaria-se aí quem deu margem a isso, por estar desobedecendo uma regra imposta pelo condomínio, mas não impediria o usucapião em si, quer dizer, mas algum vizinho se sentisse ali sofrendo um dano, porque eventualmente seu imóvel se desvalorizou por conta dessa subdivisão, pode pleitear alguma coisa contra quem de direito, mas não impediria o usucapião em si. Não, e a própria reclamação, ela já é, mesmo que judicial, né, por meio de ação própria, ela já é desconfortável, a meu ver, porque cabe lógico, não só ao loteador, mas cabe aí também a todos os vizinhos a observância, né, de cumprimento das restrições. Então, se nós estamos pensando no mau uso capião, imagina o tempo que já foi usufruído de tal forma, sem qualquer tipo de reclamação. Mas houve uma desvalorização, houve uma alteração urbanística, houve uma alteração... Perfeito, de fato houve, a fisionomia imobiliária se alterou, mas isso não aconteceu de um dia para a noite, aconteceu ao longo de diversos anos, reiteradamente, dia após dia, sem qualquer tipo de manifestação de quem quer que seja. Então, eu digo isso porque a época que passei pela Corregedoria Geral, a gente teve algumas situações de desdobro. E de desdobro em hipóteses em que havia, de fato, restrição convencional. E a situação era, lembro claramente, a situação foi discutida pela equipe, foi discutida com o próprio corregedor, à época o Dr. Nalini. Ele falou, vai dar uso capião. E não tem como impedir isso. Os desdobros foram autorizados, diversos deles. Provavelmente foi o precedente de Marília. Foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Eu fiz vários desses desdobros de Marília. Exatamente essa situação. E não havia como. Era uma situação em que a gente tinha uma alteração, no começo, muitos recursos do Ministério Público, mas a gente já tinha uma alteração urbanística, a fisionomia do local já tinha totalmente uma estrutura estabilizada. Décadas de desdobro. Então, eu acho que aí não faria sentido. Deveria sim ser realizada o uso capião. Antes desse precedente, isso era um outro problema. Então, acontecia de ter um loteamento antigo que vedava lá o desdobro, as pessoas desdobravam, né? Aí queriam regularizar. Olha, não dá. Mas o que tem que fazer? Bom, em princípio, encontra todos os proprietários, vê com todo mundo, e vocês requerem. Quer dizer, impossível. Eu acho até que lá em Marília, se eu não estiver errado, eram lotes de 500 metros, os desdobros para 250. Acho que era isso. E aí havia a questão na época se uma lei municipal poderia levantar uma restrição urbanística. Quer dizer, se houvesse lei municipal falando, no loteamento tal é possível o desdobro. E aí o registro ficava numa sinuca, porque por um lado eu tenho restrição urbanística, muito bem, acordo entre todos instituídos, que eles são obrigados a respeitar, e vem uma lei municipal e fala, não precisa mais. E aí o precedente acabou solucionando. A questão que se coloca, eu acho, ainda nessa questão do usucapião de parte de lote em condomínio de lotes, é como operacionalizar isso daí. Porque imagina que o sujeito fala, olha, eu ocupei esta área aqui, mas eu quero terreno, não quero ser condômino. Né? E aí vai uma questão, quem quiser fazer uma monografia, um tema bom. Será que é possível ter área não condominial inserida dentro de um condomínio? Eu poderia ter uma matrícula não condominial ali dentro daquele contexto que é o condomínio de lotes? Interessante. Eu entendo que haveria um conflito que apenas o judiciário poderia resolver, né? Porque presumo que não haveria concordância plena, né? Acho eu. Mas aparentemente seria uma incongruência, né? Porque, afinal, o que é mais benéfico à comunidade? O loteamento ou o condomínio? Né?
tenho notícias de que nas chácaras de recreio o interesse tem sido pelo condomínio. Por quê? É a maneira que se tem dos titulares dos direitos, né, se preservar. E quando há loteamento, ele é aberto. E falar em loteamento fechado, a gente vai falar de outras circunstâncias que são de natureza administrativa. Né? Ter uma concessão, enfim, para poder fechar o loteamento. Não, e essa discussão, ela implica numa série de direitos e obrigações condominiais. Certamente. E que talvez acabem criando aí uma situação de enriquecimento indevido, se valendo talvez de benefícios que são dados a condomínios diante de E a gente vai resvalar nisso numa questão interessantíssima, que é se o usucapião é da coisa ou do direito. Porque se é da coisa, muito bem, eu posso querer usucapi terra. Se é do direito, veja, aquele direito que eu estou querendo usucapi por aquela posse que eu exerço, já não é uma propriedade qualquer, é uma propriedade submetida a regime condominial. Quer dizer, eu poderia condicionar a aquisição de área inserida naquele contexto a ser uma aquisição necessariamente condominial? Ou será que o usucapião é da coisa em si mesmo e não do direito, e, portanto, eu posso querer que seja da terra, do chão, independentemente dele pertencer a um regime jurídico distinto da propriedade em geral ou não? Bom, eu não tenho a resposta, mas é um tema muito interessante. Sim. Poderia ser mais bem desenvolvido. De uma pergunta, nós já criamos aí pelo menos 2 dúzias de questões, parte delas... eu acho assim, na verdade, nada é insolúvel. Acho que a grande mágica do nosso bate-bola é trazer preocupações, dividir angústias. Eu acho que as angústias hoje estão muito divididas, estamos muito abertos a angústias hoje. Mas assim, sem dúvida, levantar algumas situações que lá na frente podem aparecer. Claro, sim. E isso acontecendo, pelo menos uma reflexão prévia, a gente tenta fazer aqui e com isso, de alguma forma, auxiliar. Acho até que muitos dos temas que acabamos por tratar, seja nesse programa, seja nos anteriores, eles acabam se renovando. Porque como o ser humano ele é muito criativo, a gente às vezes tem pequenas alterações em situações fáticas, e o usucapião trabalha com fato de maneira exagerada, a gente às vezes retoma alguns assuntos ou retoma alguns temas, porque eles acabam recebendo uma cor diferente, uma luz diferente, e a gente acaba analisando sobre um outro aspecto. Eu acho que é bem essa a ideia, né? Além do que eu acho muito interessante também, que a gente às vezes acaba espalhando umas sementes aí ao vento, eventualmente alguém ouve e fala, puxa, isso é interessante, eu vou escrever um artigo a respeito, vou fazer um estudo mais profundo, e isso sempre enriquece toda a nossa doutrina registral aí brasileira. Não, e aí eu já nem convido, mas pelo menos centralizo a informação de que o nosso coordenador ficaria muito feliz de receber esses artigos. Certamente. Não só para a gente ter mais uma fonte de estudo, mas porque eu acho que isso enriquece demais a atividade. Claro. E é fundamental. Lógico, a democratização do estudo é fundamental. E por isso que a gente está aqui, para realmente dar jogar sementes, né? Claro. Essa é a ideia. Gente, eu queria mais uma vez agradecer não só a toda a equipe, porque tudo isso só é possível graças ao trabalho de muita gente que está aqui ajudando a gente. Muito obrigado, doutor Ivan. Muito obrigado, Henrique, sempre um prazer. Mais uma vez juntos aqui, dividindo as nossas questões, as nossas angústias e tentando trabalhar sempre rumo a uma melhor prestação de serviço, a um melhor desenvolvimento acadêmico dos temas. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Desejo ótimos estudos e uma excelente semana a todo mundo.